Luiz Barsi para os jovens de 20 anos. O investimento de 100 horários que pode garantir sua aposentadoria. Você já parou para pensar como seria ter uma aposentadoria tranquila, sem depender do governo ou de ninguém? E se eu te dissesse que começando hoje, com apenas 100 reais por mês, você pode construir um futuro financeiro seguro? Parece bom demais para ser verdade, mas é exatamente isso que o investidor Luiz Barsi, um dos maiores nomes da Bolsa de Valores no Brasil, ensina. E o melhor, ele mostra que qualquer pessoa, inclusive quem está começando agora, pode fazer isso. Neste texto, vou explicar de um jeito simples como funciona essa ideia. Vamos falar sobre por que começar cedo é tão importante, como $100 por mês podem virar muito mais no futuro e o que você precisa fazer para seguir esse caminho. Não precisa ser expert em dinheiro, nem entender de ações ou investimentos complicados. Vamos usar exemplos do dia a dia, como se estivéssemos conversando sobre como economizar para comprar um celular novo ou planejar uma viagem. A diferença é que, em vez de gastar, você vai aprender a fazer seu dinheiro trabalhar para você. Por que começar aos 20 anos faz toda a diferença? Imagine que você tem dois amigos, o João e o Pedro. Os dois querem juntar dinheiro para comprar uma casa daqui a 30 anos. O João começa a guardar $100 por mês assim que faz 20 anos. O Pedro acha que é cedo demais e só começa aos 30 anos, guardando a mesma quantia. Quando os dois chegam aos 50 anos, o João já investiu R$36 mil, R$100 por 12 meses por 30 anos. O Pedro investiu R$24 mil, R$100 por 12 meses por 20 anos. Mas aqui vem o detalhe. Se os dois investiram em algo que rende, por exemplo, 10% ao ano, como algumas ações ou fundos de investimento, o João vai ter muito mais dinheiro. Isso porque o dinheiro dele teve mais tempo para crescer. É como plantar uma árvore. Se você planta uma semente hoje, daqui a 10 anos ela já está grande e dando frutos. Se você planta a mesma semente só daqui a 5 anos, vai demorar mais para colher os frutos. Com o dinheiro é a mesma coisa. Quanto antes você começar, mais tempo ele tem para crescer. Luiz Barsi sempre diz que o tempo é o maior aliado de quem investe. Aos 20 anos, você tem uma vantagem enorme. O tempo está do seu lado. Mesmo que você não tenha muito dinheiro agora, começar com pouco e ser constante faz toda a diferença. Como R$100 por mês podem virar uma fortuna. Vamos voltar ao exemplo do João. Ele guarda R$100 por mês e investe em algo que rende, em média, 10% ao ano. Parece pouco, mas ao longo dos anos, esse dinheiro vai se multiplicar. Veja como. Depois de 10 anos, ele teria cerca de R$20 mil. Depois de 20 anos, cerca de R$63 mil. Depois de 30 anos, cerca de R$180 mil. Isso acontece por causa dos juros compostos. É como uma bola de neve. No começo, ela é pequena, mas conforme rola montanha abaixo, vai ficando cada vez maior. No início, os R$100 que você investe rendem pouco, mas com o tempo, o rendimento de cada mês se soma ao que você já tinha, e o dinheiro cresce mais rápido. Para ficar mais claro, pense em um cofrinho. Se você coloca R$100 todo mês e no fim do ano tira R$10 de juros, no ano seguinte você já começa com R$1.210. Os R$1.200 que você guardou mais os R$10 de juros. No segundo ano, os juros vão ser calculados em cima desse valor maior e assim por diante. É por isso que, com o tempo, o dinheiro cresce tanto. Luiz Barsi sempre fala que o segredo não é ganhar muito dinheiro de uma vez, mas ser constante. Ele mesmo começou com pouco e, ao longo dos anos, construiu uma fortuna, investindo em empresas sólidas e reinvestindo os lucros. O que você precisa fazer para começar? Agora que você já entendeu por que começar cedo é importante e como o dinheiro pode crescer, vamos ao passo a passo para colocar isso em prática. Primeiro, guarde R$100 por mês. Pode parecer difícil no começo,
mas R$ 100 é menos do que muita gente gasta com delivery, cinema ou roupas em um mês. Se você ganha R$ 1.500 por mês, R$ 100 é apenas 6,6% do seu salário. É como cortar um café por dia ou deixar de comprar um lanche na rua. Pequenas economias fazem diferença. 2. Invista em algo seguro e que renda bem. Luiz Barsi recomenda investir em ações de empresas sólidas, que pagam dividendos. Dividendos são uma parte do lucro da empresa que é distribuída aos acionistas. É como se você fosse sócio de uma padaria e todo mês recebesse uma parte do dinheiro que a padaria ganhou. Para começar, você pode investir em fundos de investimento ou em ações de grandes empresas, como bancos, empresas de energia ou de alimentos. Essas empresas costumam ser mais estáveis e pagam dividendos regularmente. Se você não sabe por onde começar, pode procurar uma corretora de valores ou um banco que ofereça investimentos em ações. Muitas corretoras têm opções para quem está começando, com valores baixos e sem complicação. Terceira, reinvista os dividendos. Quando você receber os dividendos, não gaste esse dinheiro. Reinvista-o, comprando mais ações da mesma empresa ou de outras. Isso faz com que seu dinheiro cresça ainda mais rápido, porque você está aumentando o valor investido. É como se você tivesse uma galinha que bota ovos. Se você comer os ovos, vai ter comida por um dia, mas se você usar os ovos para criar mais galinhas, vai ter comida para sempre. 4. Seja paciente e constante. No começo, pode parecer que o dinheiro não está crescendo muito, mas lembre-se da árvore. Ela demora para dar frutos, mas quando dá, é para valer. Não desista nos primeiros meses ou anos. Continue investindo todo mês, mesmo que seja pouco. Luiz Barsi sempre diz que o investidor de sucesso não é aquele que acerta todas as vezes, mas aquele que é disciplinado e não desiste. 5. Aumente o valor investido quando puder. Se daqui a alguns anos você começar a ganhar mais dinheiro, aumente o valor que investe. Em vez de R$ 100, passe a investir R$ 200 ou R$ 300. Isso vai acelerar ainda mais o crescimento do seu patrimônio. É como se você estivesse enchendo um balde com água. Se você coloca um copo de água por dia, o balde vai encher devagar. Mas se você colocar 2 copos por dia, ele enche mais rápido. Exemplo prático. Como seria seu investimento em 30 anos? Vamos imaginar que você começa a investir R$ 100 por mês aos 20 anos, em uma ação que rende, em média, 10% ao ano. Você reinveste todos os dividendos. Veja como seu dinheiro cresceria. Aos 30 anos, você teria investido R$ 12.000, R$ 100 por 12 meses por 10 anos. E seu dinheiro teria crescido para cerca de R$ 20.000. Aos 40 anos, você teria investido R$ 24.000 e seu dinheiro teria crescido para cerca de R$ 63.000. Aos 50 anos, você teria investido R$ 36.000 e seu dinheiro teria crescido para cerca de R$ 180.000. Isso significa que aos 50 anos você teria R$ 180.000, mesmo tendo investido apenas R$ 36.000. O resto é lucro. E se você continuar investindo até os 60 anos, esse valor pode chegar a mais de R$ 500.000. Agora, imagine que aos 50 anos você para de investir R$ 100 por mês, mas continua reinvestindo os dividendos. Aos 60 anos, você poderia ter mais de R$ 400.000, sem precisar colocar mais nenhum real. Esse dinheiro poderia te dar uma renda mensal de R$ 3.000 a R$ 4.000 por mês, só com os dividendos. Erros comuns que você deve evitar. Muita gente começa a investir com entusiasmo, mas acaba desistindo por cometer alguns erros. Vamos ver quais são eles e como evitá-los. 1. Não começar por falta de dinheiro. Muitas pessoas acham que precisam ter muito dinheiro para investir, mas como vimos, R$ 100 por mês já é um ótimo começo. O importante é começar, mesmo que seja com pouco. Segundo, investir em coisas que não entende. Se você não sabe o que é uma ação ou como funciona um fundo de investimento, não invista sem antes aprender. Estude um pouco, converse com pessoas que já investem ou procure ajuda de um profissional. Investir sem conhecimento é como entrar em um jogo sem saber as regras.
Terceiro, desistir nos primeiros anos. No começo, o dinheiro cresce devagar. É normal ficar desanimado e pensar em desistir, mas lembre-se, o poder dos juros compostos só aparece com o tempo. Se você desistir cedo, vai perder a chance de ver seu dinheiro crescer de verdade. 4. Gastar os dividendos em vez de reinvestir. Quando você começar a receber dividendos, pode ser tentador gastar esse dinheiro, mas se você reinvestir, seu patrimônio vai crescer muito mais rápido. Pense nos dividendos como sementes. Se você plantá-las, vai colher mais frutos no futuro. 5. Não diversificar. Colocar todo o seu dinheiro em uma única ação ou empresa é arriscado. Se essa empresa tiver problemas, você pode perder tudo. O ideal é diversificar, ou seja, investir em várias empresas diferentes. Assim, se uma não for bem, as outras podem compensar. Como Luiz Barsi construiu sua fortuna, Luiz Barsi é um exemplo de como é possível construir uma fortuna começando com pouco. Ele nasceu em uma família humilde e começou a trabalhar cedo, como office boy. Aos 14 anos, já guardava parte do seu salário para investir. Ele comprava ações de empresas sólidas, que pagavam bons dividendos e reinvestia todo o dinheiro que recebia. Com o tempo, seu patrimônio foi crescendo e hoje ele é um dos maiores investidores do Brasil, com uma fortuna estimada em bilhões de reais. Barsi sempre diz que não existe segredo. É preciso começar cedo, ser constante e ter paciência. Ele também recomenda investir em empresas que você conhece e entende. Por exemplo, se você usa os serviços de uma empresa de energia ou de um banco, pode ser uma boa ideia investir neles, porque você já sabe como eles funcionam. O que fazer agora? Se você tem 20 anos e quer garantir uma aposentadoria tranquila, comece hoje mesmo. Não espere ter mais dinheiro ou mais conhecimento. O tempo é seu maior aliado, e quanto antes você começar, melhor. 1. Abra uma conta em uma corretora de valores. Hoje em dia, é fácil abrir uma conta em uma corretora. Muitas delas não cobram taxa de abertura e têm opções para quem está começando. Segundo, comece a investir R$100 por mês. Escolha uma ação ou fundo de investimento que pague dividendos e comece a investir. Não se preocupe em acertar de primeira. O importante é começar. Terceiro, reinvista os dividendos. Quando receber os primeiros dividendos, reinvista-os. Isso vai fazer seu dinheiro crescer mais rápido. Quarto, estude e aprenda. Leia livros sobre investimentos, assista a vídeos no YouTube ou converse com pessoas que já investem. Quanto mais você aprender, melhores serão suas escolhas. 5. Seja constante. Não desista nos primeiros meses ou anos. Lembre-se, o poder dos juros compostos só aparece com o tempo. Resumo final, o que você precisa lembrar. Comece cedo. Aos 20 anos você tem uma vantagem enorme, o tempo. Mesmo que invista pouco, o dinheiro vai crescer muito ao longo dos anos. Invista R$100 por mês. Parece pouco, mas com o tempo, esse valor pode se transformar em uma fortuna. Escolha investimentos que rendam. Ações de empresas sólidas que pagam dividendos são uma boa opção. Reinvista os dividendos. Não gaste o dinheiro que receber. Reinvista para acelerar o crescimento do seu patrimônio. Seja paciente e constante. No começo, o dinheiro cresce devagar, mas com o tempo, o crescimento acelera. Não desista. Aumente o valor investido quando puder. Se daqui a alguns anos você ganhar mais, aumente o valor que investe. Luiz Barsi é a prova de que qualquer pessoa pode construir uma fortuna, desde que comece cedo e seja disciplinada. Você não precisa ser rico ou ter muito conhecimento para começar. Basta dar o primeiro passo e ser constante. Então, que tal começar hoje mesmo? Abra sua conta em uma corretora, invista seus primeiros R$100 e dê o primeiro passo rumo a uma aposentadoria tranquila. O futuro você agradece. Agora, imagine que você tem 20 anos e decide seguir esse conselho. Vamos ver como esses R$100 pode se transformar em algo muito maior com o tempo. Digamos que você invista R$100 por mês em ações que pagam bons dividendos. No começo pode parecer pouco, mas com o passar dos anos, o poder dos juros compostos entra em ação. É como uma bola de neve. No início, ela é pequena, mas conforme rola montanha abaixo, vai crescendo cada vez mais rápido.
rápido. Por exemplo, se você investir R$ 100 por mês durante 40 anos, com um retorno médio de 10% ao ano, que é uma média realista para investimentos em ações boas e sólidas, no final desse período, você teria mais de R$ 600 mil. Isso sem contar os dividendos que você reinvestiu ao longo do tempo. Se você reinvestir os dividendos, esse valor pode ser ainda maior. Mas como isso funciona na prática? Vamos supor que você comprou ações de uma empresa que paga dividendos de 5% ao ano. Se você investiu R$ 100 no primeiro ano, receberia R$ 5 em dividendos. Em vez de gastar esse dinheiro, você reinveste esses R$ 5 comprando mais ações. No ano seguinte, você terá mais ações, então os dividendos serão um pouco maiores e assim por diante. Outro ponto importante é não se assustar com as oscilações do mercado. As ações sobem e descem, mas no longo prazo, a tendência é de valorização. Luiz Barsi sempre diz que o mercado é como uma montanha russa. Pode dar medo no começo, mas se você ficar firme, vai ver que no final das contas, o percurso vale a pena. Além disso, conforme você for ganhando mais experiência e confiança, pode aumentar o valor investido. Se você começar com R$ 100, mas depois de alguns anos conseguir investir R$ 200, R$ 300 ou até mais, o crescimento do seu patrimônio será ainda mais rápido. E o melhor de tudo é que você não precisa ser um especialista para começar. Hoje em dia, existem muitos materiais gratuitos na internet, como vídeos, blogs e cursos, que podem te ajudar a entender melhor como investir. O importante é dar o primeiro passo e manter a disciplina. Então, se você tem 20 anos, comece agora. Não espere ter mais dinheiro ou mais conhecimento. Cada mês que passa é uma oportunidade perdida de fazer seu dinheiro trabalhar para você. Comece com R$ 100, seja constante e veja como, com o tempo, esse pequeno investimento pode se transformar em uma grande fortuna. Lembre-se, o segredo não é ter muito dinheiro para começar, mas começar cedo e ser persistente. O futuro é construído com as escolhas que fazemos hoje. Então, que tal abrir sua conta em uma corretora hoje mesmo e dar o primeiro passo? Seu eu do futuro vai agradecer muito por essa decisão. E se eu te disser que esses R$ 100 por mês pode se tornar muito mais do que você imagina? Vamos fazer um exemplo simples, sem complicações. Imagine que você comece a investir R$ 100 todo mês em uma aplicação que renda, em média, 10% ao ano. Pode parecer pouco, mas com o tempo, esse dinheiro vai crescer de um jeito que você nem acredita. Depois de 10 anos, investindo só R$ 100 por mês, você teria aplicado R$ 12 mil no total. Mas com os juros compostos, que é quando o dinheiro que você ganha também passa a render, esse valor poderia chegar a mais de R$ 20 mil. Isso mesmo, quase o dobro do que você colocou. Agora, pense em 20 anos. Você teria investido R$ 24 mil, mas o seu dinheiro poderia valer mais de R$ 75 mil. E se você continuar por 30 anos? Os R$ 36 mil que você colocou poderiam se transformar em mais de R$ 220 mil. É como se o tempo e a paciência trabalhassem a seu favor, multiplicando o que você guardou. Claro, esses números são só uma estimativa. O mercado pode subir ou descer, e não existe garantia de que você vai ganhar exatamente isso. Mas o ponto é, quanto mais cedo você começar, maior será o efeito do tempo no seu dinheiro. E o melhor de tudo é que você não precisa ser rico para fazer isso. Basta ter disciplina e não desistir. Muitas pessoas acham que investir é coisa de quem já tem muito dinheiro, mas a verdade é que quem começa pequeno e mantém a constância é quem realmente constrói riqueza. Pense em uma árvore. Ela não cresce de um dia para o outro, mas se você regar todos os dias, um dia ela vai dar frutos. O investimento funciona da mesma forma. Outra coisa importante, não fique olhando o dinheiro todo dia. O mercado sobe e desce, e isso pode deixar qualquer um ansioso.
Mas se você está investindo para o longo prazo, o que importa é a tendência de crescimento ao longo dos anos. Quem fica tentando adivinhar o melhor momento para comprar ou vender, geralmente perde mais do que ganha. E se você acha que 100 é pouco, lembre-se, esse valor pode aumentar com o tempo. Quando você tiver um emprego melhor ou uma renda maior, pode aumentar o valor que investe. Mas o mais importante é começar agora, mesmo que seja com pouco, porque no futuro você vai perceber que esse primeiro passo foi o que fez toda a diferença. Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, sempre diz que o segredo é a paciência. Ele começou com pouco e ao longo dos anos construiu uma fortuna. Não foi sorte, nem mágica, foi consistência. Ele comprava ações de boas empresas e segurava por décadas, deixando o tempo trabalhar a seu favor. Então, se você tem 20 anos, você tem algo que nem todo mundo tem: tempo. E tempo é o maior aliado de quem quer construir riqueza. Não importa se você não entende tudo agora. O importante é começar, aprender no caminho e não desistir. Porque no final, o que vai fazer a diferença não é quanto você ganha, mas o que você faz com o que ganha. Então, que tal parar de adiar? Abra uma conta em uma corretora, comece com R$ 100 e veja como esse pequeno hábito pode mudar sua vida. Daqui a 20 ou 30 anos, você vai olhar para trás e agradecer por ter começado hoje. E o melhor, você não precisa ser um gênio das finanças para fazer isso. Só precisa ter disciplina e acreditar no poder do tempo. OI.